Nem tudo que parece espiritual realmente te desperta. Principalmente nos dias de hoje, onde a espiritualidade se tornou uma moda, todo mundo é universalista e etc. Então, a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa espiritualidade modinha que tem acontecido. Porque nem tudo que você vê na internet te desperta, tá? Muitas das coisas, elas acabam simplesmente trazendo um conforto para o ego, né? O ego, ele sempre quer ser diferente, quer ser especial, e isso faz com que algumas pessoas usem a espiritualidade para isso. Aí nem sempre é consciente, tá tudo bem. É muito mais uma questão de se perder dentro de si, usando a espiritualidade para isso. Tá? E muitas coisas mais te atrapalham no caminho espiritual do que realmente te ajudam. Tá? Então a gente está aqui para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Tá? Eu tenho visto que muitas práticas espirituais, elas têm sido uma fuga, fugir da dor, evitar conflitos internos. Então as pessoas, elas acabam buscando. Teve uma época, agora não tanto mais, pelo menos para mim não. Mas alguns anos atrás, alguns anos poucos, tá? Falando de 3 anos, 2 anos para trás, as medicinas da floresta, as medicinas sagradas, elas têm ganhado um grande campo, né, aqui no Brasil. Pelo menos no Brasil eu tenho visto isso. Cada vez mais se vê vídeos do pessoal falando de rapé, sananga, ayahuasca e etc. Eu não vejo nada de errado, respeito, já consagrei e gosto. Inclusive na minha vivência, nas vivências que eu fazia lá em 2024, que eu vou voltar a fazer, né, as vivências espirituais, tinha uma pessoa que eu respeito muito, né, uma grande parceira que eu respeito muito, onde ela ia lá, fazia as consagrações dentro da minha vivência com as pessoas, é muito legal, ajuda muito. Mas ajuda quando você não usa isso como uma fuga da realidade. Tem gente que usa isso como uma recreação, de forma recreativa. E aí onde começa um grande problema, porque as pessoas, elas se perdem, você pode se perder dentro dessas medicinas, porque ela expande muito a consciência, ela altera a química do teu cérebro, ela altera várias coisas. Se você for estudar realmente, ela altera várias coisas, não de maneira negativa, mas você acaba usando como uma fuga, assim como uma pessoa usa uma bebida alcoólica para fuga, usa algum tipo de droga ilícita para fuga, tá? E as pessoas vão começar a usar as medicinas, por quê? Porque está vinculado à espiritualidade. E como está vinculado à espiritualidade, a pessoa acha que não tem nada, não pode fazer mal. Mas ela pode fazer mal, se ela for usada com a intenção errada. Tudo é uma questão de intenção. Eu vejo pessoas se perdendo dentro das medicinas e eu vejo pessoas se libertando dentro das medicinas. É incrível isso, porque tem os dois polos. É a forma como você usa, não é a medicina em si. Isso é coisa que você dá um carro na mão de uma pessoa, pode se tornar uma arma ou pode simplesmente se tornar um veículo. Simples assim. Depende muito da pessoa. Então, não use como uma fuga essas medicinas. Use de maneira séria, de maneira respeitosa pela própria medicina, pelo próprio espírito da medicina. Eu acredito muito que as medicinas, elas têm um espírito por trás, né? Um espírito de luz, um espírito que está trabalhando, um espírito que ajuda as almas a se libertarem. Mas quando você usa como fuga, você acaba atraindo outras coisas para dentro da tua vida, para dentro da tua própria consciência. Você acaba olhando para outros pontos, né? E isso é muito sério, porque é muito difícil sair. É muito difícil, porque você teve uma consagração espiritual em cima disso. E quando você faz algum ritual espiritual, geralmente as coisas são mais fortes. Tá? Então as pessoas usam para não olhar para traumas e tudo mais. Então, ao invés de a pessoa encontrar paz, eu vejo pessoas às vezes se perdendo e continua repetindo os mesmos padrões. É um termo que eu sempre uso, né? Às vezes a pessoa vai na igreja, vai lá, faz tudo certinho, bonitinho, sai da igreja e chuta o cachorro na rua. Qual que é o sentido, né? Não está mudando nada internamente, é simplesmente um personagem que a pessoa vestiu para que possa mudar. Então nem sempre tudo que é espiritual te desperta, principalmente excesso absurdo de informações na internet hoje. A gente tem um campo de informação muito grande e muitas vezes você se perde mais do que você se encontra. Uma pessoa fala X, outra pessoa fala assado, né? Então, dentro dos meus... todas as terças-feiras, por exemplo, eu faço uma reunião espiritual que se chama Círculo de Conexão. E no Círculo de Conexão as pessoas vêm e elas pedem orientação para mim.
em algumas coisas. Eu oriento até certo ponto, mas a minha orientação sempre é: isso sou eu que estou falando, isso é o que serviu para mim, na minha forma de ver a vida. O melhor caminho é você sempre seguir o seu próprio coração. Não acredite em tudo que eu falo. Não siga tudo que eu falo. Siga seu próprio coração. Você tem o seu próprio caminho. Eu estou falando que serve para mim. Se servir para você, ótimo, que bom que te ajudei. Mas se não servir, tá tudo bem também. Eu não sou o dono da verdade, o dono da razão. Ninguém é. Cada um está no seu próprio caminho, cada um tem a sua própria verdade. Então siga o seu próprio coração. É ali onde você mais vai encontrar. Né? E outro ponto muito importante dentro dessa questão que não é toda a espiritualidade que desperta, é um vício que as pessoas criaram em sempre se sentir bem. Eu preciso estar sempre bem, preciso estar sempre positivo, preciso estar sempre elevado. Você rejeita a tua raiva, você rejeita a tua tristeza, você rejeita o teu medo, você rejeita teus limites. Você vai, com essas rejeições, você vai reprimindo cada vez mais. E despertar de verdade não é você excluir as suas emoções. Despertar de verdade é você suportar a verdade dessas emoções, sem fugir. É ali onde está a verdadeira libertação, para que você desperte e viva com consciência. Por que eu falo viver com consciência? Viver com consciência você pode ler com viver com a alma, viver com o coração. Tá? Só estou usando o termo consciência porque para mim hoje, Michel, hoje, faz muito mais sentido você viver consciente. Tá? E você estar consciente das suas emoções. As emoções, elas estão aqui. Né? E você não pode se impedir de viver a experiência humana. Você está aqui. Né? E, nossa, é um medo que as pessoas têm de... Talvez você tenha esse medo de baixar a vibração. Às vezes sente culpa por estar sentindo alguma dor. Um julgamento de que quem não está no mesmo caminho, que você está errado. Cuidado com essas coisas. Tá? Se algo está te impedindo de ser humano, isso não é espiritual. Você está numa experiência humana, você vai sentir diversas emoções. Aqui nós estamos num campo, num plano de dualidade. Eu já falei já da questão de equilíbrio. É bom você ter equilíbrio e sair dos extremos da dualidade? Mas nem sempre a gente consegue. Eu, pelo menos, não consegui até hoje. Muitas coisas que eu faço, eu preciso me policiar, estar consciente para que eu volte para o centro e viva essa não dualidade. E não caia no extremo. Porque se eu estou buscando a felicidade, então tem um outro polo que existe na minha vida, que é a raiva. Que é a tristeza, aliás. Se eu estou buscando calma, tem a raiva aqui do outro lado. Se eu estou buscando coragem, então tenho medo aqui do outro lado. Então o que eu busco hoje na minha vida é paz. Paz é você estar em equilíbrio e consciente. Paz, você está em paz, independente do que acontece. Michel, você consegue? Não. Não consigo. Todo momento, não. Tem momentos na minha vida que são muito turbulentos. Eu tenho problemas, assim como todo mundo. Todo mundo. Então, não é sempre que eu consigo estar em paz. Às vezes acontecem coisas que me tiram do eixo. E eu fecho os olhos e procuro silenciar. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, falando sobre silêncio, porque é importante você entender a importância desse silêncio. Né? Mas eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso e dando dicas de como você pode fazer isso. Tá? Mas se algo está te impedindo de ser humano, isso não é espiritual, tá? É um controle disfarçado de luz. Somos todos luz. Ah, que maravilha. Para com isso. Nós somos luz e sombra. Nós somos luz e sombra. É um controle disfarçado de luz. Eu preciso estar sempre bem. Cara, não existe isso. Você entra numa gana assim, ó, absurda. Né? Por exemplo, se você vê o próprio Yogananda, né, que é um ser maravilhoso, que tem todos os livros dele aqui, ó. Todos não, né? Tem muitos e muitos livros dele aqui, ó. Isso aqui é livro do Yogananda. É maravilhoso, assim, né? Quando eu leio o Yogananda, não parece que eu estou aprendendo, parece que eu estou relembrando algumas coisas da minha vida, até de vidas passadas, que eu chamo de paralelas, na verdade. Eu tenho muita conexão com o Yogananda, com a forma como ele vê a vida. Eu tenho muita conexão. E você vê que ele é um ser elevadíssimo, assim, em termos de consciência, ele é muito consciente, né? E, ok, ele veio passar uma mensagem de amor, de
estar sempre com a confiança em Deus, na vida e etc. E tem momentos que ele não estava bem, tem momentos que ele teve suas questões também. Né? Teve momentos ali, tinha pessoa que afrontava ele, tinha pessoa que mentiam sobre ele, principalmente quando ele veio para o Ocidente, nos Estados Unidos, trazer algumas mensagens de Deus e de meditação. Começaram a falar de questão de abuso, etc. Sempre vão para esse ponto, né? Com esse pessoal. E o Yogananda sofreu muita coisa em relação a isso. E lógico, daí ele ficava triste, ele... Até você vê o próprio documentário dele, ele falando para Deus, né? Falar, Deus, por que o Senhor me enviou para esse lugar onde ninguém quer saber de ti? Né? Tipo, as pessoas não querem saber, por que o Senhor me enviou para cá para sofrer? Né? Então vem uma indignação, né? Por quê? Porque ele está na experiência humana, nós estamos humanos, nós vamos sentir tudo. Então para com essa ideia, essa obsessão de eu tenho que estar sempre em paz, todos os dias, feliz, em qualquer momento da minha vida. Para você chegar nesse ponto, você não, na minha concepção hoje, de tudo que eu vi, estudei e vejo ainda, pode ser uma crença minha, daqui a um tempo eu mude, tá? Pode ser que eu mude, não tem problema. Mas do jeito que eu estou hoje, eu falo, cara, você chegar nesse ponto é muito difícil. Você estar totalmente 100% neutro, não sentir tristeza, não sentir raiva. Cara, não dá. Na experiência humana, não dá. Não dá. Na minha visão, hoje. Pode ser uma crença e eu estou me limitando? Pode ser uma crença e eu estou me limitando. É o que eu falo. Eu não falo toda a verdade. Eu falo que pra mim hoje, eu vejo o que eu enxergo hoje, né? E às vezes eu mudo. Se você ver vídeos meus de 5 anos atrás aqui no YouTube, você vai falar, nossa, nada a ver, o Michel está se contradizendo. O Michel de hoje com o Michel do passado. Estou, maravilha que eu estou me contradizendo. Quer dizer que eu estou mudando. Quer dizer que eu estou estudando. Né? E a gente, se a gente não estiver aberto a mudar, esquece, né? A gente tem que estar aberto a mudar. E o que é importante falar para vocês? Até anotei aqui algumas coisas, tá? Quem que desperta? Quem assume responsabilidade emocional. Assumir a responsabilidade emocional é muito importante. A sua emoção não é culpa e responsabilidade do outro, é tua, tá? Ah, mas fulano... É tua responsabilidade. Se você sente, é porque ressoa com você, tá? E essa responsabilidade é só tua. Sente o que precisa sentir, você precisa tirar o que está reprimido. Então você sente o que precisa sentir, você faz escolhas difíceis, muitas vezes são difíceis e você tem que desapegar. E para de se esconder atrás de conceitos. Para de se esconder atrás de conceitos. Se liberte dessas crenças, de conceitos, de qualquer verdade que tenham te falado. Simplesmente viva, sem buscar entender tudo. O Osho tem uma frase, para de tentar entender tudo, simplesmente viva. E isso é muito libertador. Não falo que eu consigo sempre, tá? Às vezes eu desligo, eu falo, não quero nem entender. Simplesmente deixa ser o que é. Aí você entra no estado de paz, de gratidão, e tá tudo certo, tudo simplesmente é. Não é bom ou ruim. A gente que interpreta como bom ou ruim quando a gente vê que às vezes prejudica a gente na nossa visão pequena daqui de baixo, né? Então consciência, o que é importante você entender, que a consciência ela não é conforto, consciência é presença. É isso que faz toda a diferença na tua vida, no teu despertar, na tua busca espiritual, né? A busca espiritual nada mais é do que você se encontrar com você mesmo, com a tua própria verdade, é a autenticidade. Hoje eu vejo que ser desperto espiritualmente é você viver a sua autenticidade, a sua própria verdade, não a verdade do outro ou que enfiaram na tua cabeça, seja através de uma religião ou não, não importa. Enfiaram um monte de coisa na nossa cabeça e a gente acreditou. E agora a gente está tendo que se desfazer e descrer, parar de acreditar em algumas coisas para que a gente desperte e se reencontre, tá? Talvez seu despertar não esteja em mais práticas. Talvez seu despertar esteja em parar, né, de usar a espiritualidade para você fugir de si mesmo. Isso é importante você entender, tá bom? Deixa aqui nos comentários qual tema que é importante para você. Qualquer dúvida, me chama, tá? Tem um link do meu WhatsApp aqui na descrição. E eu estou aqui, que eu posso compartilhar o meu despertar, a minha vida, o que me ajudou, se te serviu bem, se não serviu, amém, tá tudo bem, tá tudo certo. Também aprendo muito com todos que estão aqui, tá bom? Gratidão, fique com Deus. Ayla Cash.